Olá, crianças! A atividade de hoje é no livro de ciências, na página 139 em diante. São bastante atividades, mas são atividades bem simples e bem rapidinhas. Então, quem quiser, vai fazendo junto com a prof, só pausa o vídeo para terminar a atividade, combinado? Então, a primeira atividade, essas primeiras páginas são de revisão do que a gente viu nesse capítulo. Primeira atividade, vocês vão observar o material que esses brinquedos são feitos e vão ligar no nome deles. Como o primeiro é um carrinho. Ele é feito de metal, ele é feito de tecido, ele é feito de papelão ou ele é feito de plástico. Vocês vão ligar, então, o brinquedo até o material que ele é feito. Olhem só, tem 2 carros de brinquedo, mas cada um é feito de um material diferente que vocês vão ligar. Tem também um cavalinho e uma boneca. Então, liguem esses 4 brinquedos aos 4 materiais que eles são feitos. Próxima atividade, vocês vão olhar essas 2 imagens de 2 cozinhas. Uma está desorganizada, com louça na pia, louça suja, lixo, cheia de sujeira. E a outra é uma cozinha organizada, ó, tá bem limpinha, sem nenhuma louça, está varrida. Então, vocês vão marcar um X no quadradinho de qual dessas cozinhas que representam um ambiente bem cuidado. Qual delas está melhor cuidada? A primeira ou a segunda? Depois, vocês vão encontrar no caça-palavras essas 4 palavras que são cômodos da moradia, cômodos da nossa casa. O primeiro cômodo é o quarto, depois é a sala, a cozinha e o banheiro. Vocês vão procurar e pintar a palavrinha aqui embaixo, no caça-palavras. Atividade número 5, vocês vão circular quais desses objetos que servem para a limpeza da moradia, a limpeza da sua casa. A caixa de ferramentas serve para limpar? A escova serve para limpar? O balde a gente usa para limpar? E o vaso de flores, a gente usa ele para fazer a limpeza da casa? Então, contorne quais desses objetos que a gente usa para limpar a casa. Número 6, faça um desenho de um objeto que ajuda a lembrar as histórias de família. Esse a gente viu há pouco tempo, os objetos que lembram das histórias do que aconteceu na nossa família. Então, vocês vão fazer o desenho aqui. E a última da revisão é quais desses animais são considerados animais domesticados, aqueles que a gente pode ter em casa. A onça pintada, o cavalo e o gato. Quais desses animais a gente pode ter em casa? Vocês vão circular. E agora nós vamos começar um novo capítulo, que é Eu e Minha Escola. Então, nós temos aqui uma imagem que vocês vão observar e vão só conversar com os pais aí em casa sobre essas questões que estão escritas aqui, tá? Não precisa escrever, só conversar. A primeira pergunta é: para onde as crianças estão indo? Qual a função deste local? O que as pessoas costumam fazer nesse local? É um local em que as pessoas costumam ter horários para frequentar? Por quê? Quais meios de transportes, ou seja, o que a gente usa para ir de um lugar para o outro, estão representados nessa imagem? Tem 2 meios de transporte. Quais são eles? Então, vocês vão só conversar com a família sobre isso, sobre essa imagem. E aqui também nós vamos conversar um pouco sobre essas 3 imagens. Um local de aprender.
As 3 imagens fazem parte do mesmo local. Que local é esse? Ele é importante para você? Por quê? Quais as atividades as crianças da imagem estão fazendo? Com quem as pessoas costumam conviver nesse local representado? Então, nesse tempo, né, de pandemia, nós estamos longe da nossa escola amada, mas está quase no fim, mais um pouquinho. Nós já vamos estar de volta. Então, aqui tem um poema. Nós já vimos alguns outros poemas no livro de português. E os poemas são divididos em versos. O que é um verso? Um verso é uma linha. Cada linha do poema é um verso, tá bom? Então, a prof vai ler para vocês. A escola. Todo dia na escola, a professora, o professor. A gente aprende e brinca muito com desenho, tinta e cola. Meus amigos tão queridos fazem farra, fazem fila. Paulinho, o Pedrão, a Patrícia, a Priscila. Quando chega o recreio, tudo vira brincadeira, como bolo, como suco que vem dentro da lancheira. Quando toca o sinal, nossa aula chega ao fim. Até amanhã, amiguinhos, não se esqueçam não de mim. Então, cada linha é um verso, e aqui estão falando de algumas atividades que a gente faz na escola. Então, vamos lá para as perguntas. Encontre no caça-palavra o título do poema. Qual é o título do poema? A escola. 2 alimentos que as crianças consomem no recreio. Qual é que tinha os alimentos que falava no poema? Bolo e suco. O recipiente dos alimentos, ou seja, o lugar que a gente coloca, né, esses alimentos, que é a lancheira. Então, vocês vão procurar essas 4 palavras no caça-palavras. Complete a cruzadinha com as atividades que são realizadas nos seguintes versos do poema. Aí aqui tem o número, que é o número da cruzadinha, número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Então, número 1 no verso 5. Vamos lá, verso 5, ó. Verso 1, 2, 3, 4, 5. A gente aprende. Então, qual é a primeira palavra? Aprende. Número 2, no verso 12. Ó, aqui tem, ó, verso 10, 11, 12. Fazem fila. Então, qual é a segunda atividade? Segunda, então, tá, é fazem. Então, ó, 2 palavras, ó. Fazem fila. Número 3, no verso 11. Então, verso 10, 11. Fazem farra. Então, também aqui são 2 palavras, ó. Fazem farra, com 2 R's, ó, que a gente aprendeu. R forte. Número 4, no verso 21. Aqui, ó, verso 20 tem do lado 21. Como o bolo. Então, como bolo. E 5 no verso 6. Verso 5, verso 6. E brinca muito. Então, a palavra é brinca. Então, escrevam ali. Letra C. São citadas no poema várias atividades que as crianças realizam na escola. Escolha a que você mais gosta e faça um desenho no espaço.
a seguir. Então, qual é a atividade que vocês mais gostam na escola e façam o desenho. A letra D. Encontre no poema pelo menos 2 atividades que também acontecem em sua escola e converse com o colega. Então, aqui vocês só vão conversar com os pais. As atividades que vocês encontraram são parecidas? Daí esse aqui não... Esse não precisa fazer. E existem atividades no poema que vocês gostariam de realizar na escola? Quais? Tá? Qual é o lugar na escola que você mais gosta? Faça um desenho para representá-lo. Depois, com a ajuda do professor, escreva o nome desse lugar. E represente. Daí esse aqui vocês não vão fazer, tá? Então, qual é o lugar da escola? A escola tem vários lugares. Tem o pátio, tem a quadra, tem o parquinho, tem o refeitório, tem a sala de aula, tem a biblioteca, tem a sala de informática, tem o pátio, tem a horta. Qual desses locais, qual local que é o preferido de vocês? Certo? Então é isso, até a próxima aula.